Sabe quando você descobre que tem Hashimoto e de repente tudo que você come parece que vira um vilão? Pode glúten e leite. Tenho que cortar tudo. Comer tal coisa vai parar a minha inflamação? Peraí que hoje a gente vai colocar ordem nessa bagunça e separar o que realmente ajuda daquilo que só te atrapalha. Eu sou a doutora Eduarda Pena e esse é o Tireoide com Leveza, um espaço para entender a sua saúde da tireoide de um jeito leve, claro e sem complicação. Quando eu comecei a atender pacientes com Hashimoto, lá atrás, eu achava que a maior dificuldade era ajustar a dose do hormônio, mas logo eu descobri que o maior sofrimento vinha da confusão na alimentação. Cada consulta era uma enxurrada de regras. Doutora, falaram que eu nunca mais posso comer pão. Disseram que queijo inflama minha tireoide. Me proibiram fruta porque o açúcar inflama. E aí eu pensava, como é que a pessoa consegue viver assim desse jeito? Hashimoto já é uma montanha-russa de sintomas. Imagina viver com medo de comida. Então hoje a gente vai botar ordem na casa. Primeiro, Hashimoto é uma doença autoimune. Não é alergia, não é intolerância alimentar e não existe uma comida proibida de maneira universal. A alimentação pode ajudar e ajuda muito a controlar seu bem-estar, mas ela não cura a doença. É como se seu sistema imune tivesse estressado, atacando o que não deve. A comida certa ajuda a reduzir esse estresse. A errada joga lenha na fogueira mesmo. Vamos começar pelo que realmente ajuda. A base de uma alimentação anti-inflamatória na vida real, não na vida perfeita do Instagram. Frutas e verduras variadas, grãos integrais, proteínas magras, castanhas, azeite, peixes ricos em ômega 3, temperos naturais como a cúrcuma, o gengibre, o alecrim. Não precisa virar aquela pessoa do bowl verde todo dia, é equilíbrio, não é perfeição. Outra coisa que ajuda muito, e você já sabe disso, é reduzir os ultraprocessados. Eu sei que você já sabe e eu vou falar mais uma vez. O pacotinho, a barrinha, o biscoito, tudo que é muito industrializado, isso sim inflama de verdade. Tem também alguns nutrientes que fazem a diferença no Hashimoto. O selênio na castanha do Pará, nos frutos do mar, nos ovos, o zinco nas sementes, no feijão, nas carnes magras, a vitamina D, no sol ou na suplementação quando necessário, o ômega 3 de peixes, da chia, da linhaça, o ferro, a vitamina B12, especialmente se você tem cansaço ou uma tendência à anemia. E aqui vale reforçar, suplemento só quando indicado, porque o excesso também atrapalha. E já aproveitando que a gente está falando dos alimentos, deixa eu tirar uma dúvida clássica, os vegetais crucíferos, o brócolis, o couve-flor, repolho, couve, rúcula. Por muitos anos se achou que eles poderiam atrapalhar a tireoide, por causa dos goitrogênicos, que são substâncias que eles possuem, que podem interferir na captação do iodo pela tireoide. Mas isso só acontece em situações muito específicas, normalmente com consumo exagerado, diário e de vegetais crus. Na vida real, eles são super bem-vindos, são ricos em antioxidantes, em fibras, ajudam justamente a reduzir essa inflamação. Então pode comer sem medo e se quiser ficar ainda mais tranquila, priorize eles cozidos. Agora vamos para o que atrapalha. Sem terrorismo. Glúten. Não é proibido para todo mundo, mas ele merece uma explicação mais profunda. O glúten ele pode aumentar a permeabilidade intestinal em algumas pessoas, principalmente em quem já tem uma predisposição genética ou doenças autoimunes. Quando essa barreira fica mais aberta, moléculas grandes que deveriam ficar dentro do intestino terminam entrando, passando para a corrente sanguínea de forma inadvertida. E o sistema imunológico interpreta isso como um ataque, uma ameaça. E tem mais, algumas partes do glúten têm uma semelhança estrutural com parte da tireoide. É um fenômeno que a gente chama de mimetismo molecular. Então, algumas pessoas, o sistema imune que está atacando ali o glúten pode acabar atacando
também a tireoide. Isso não acontece com todo mundo, mas para um grupo de pacientes, retirar o glúten melhora sim os sintomas, reduz o desconforto intestinal e até estabiliza a inflamação, melhorando a função tireoidiana. Se quiser testar, faça isso com orientação, sem enlouquecer, com prazo definido, sem se tornar refém dessa restrição alimentar. Leite, derivados. Também não existe evidência para uma proibição universal. Pode ser um problema apenas para quem já tem intolerância à lactose ou uma sensibilidade ao leite. É individual. O açúcar em excesso, e eu não estou falando do açúcar das frutas, mas o das sobremesas diárias, do cafezinho adoçado, dos alimentos industrializados com açúcar escondido. Esse sim piora a inflamação. E as dietas restritivas demais também atrapalham. Uma dieta que você cortou o glúten, não tem lactose, não tem soja, não tem ovo, não tem alegria. Às vezes, tanta restrição vira um problema maior do que a própria doença. E cuidado com os suplementos milagrosos. O iodo em excesso atrapalha sim a tireoide. O selênio demais também pode fazer mal. Nada disso substitui um acompanhamento adequado. Agora, para finalizar, um bloco rapidinho de mitos. Hashimoto se cura só com dieta? Não. Quem tem Hashimoto não pode comer soja? Também não é verdade para a maioria. Se eu cortar tudo que inflama, minha tireoide volta ao normal. Não funciona assim. Tomo selênio e resolvo tudo. Infelizmente, não. Sabe aquele grupo de WhatsApp da família que vira especialista em tireoide quando você recebe o diagnóstico? Pois é, vamos atualizar esse pessoal. E no final, o ponto mais importante: a alimentação é individual. O que faz bem para você pode não ser o que faz bem para outras pessoas com Hashimoto. O essencial é observar os sintomas, fazer os ajustes guiados e fugir do extremismo. Hashimoto não é uma sentença e sua alimentação pode ser uma grande aliada, desde que você não transforme isso numa prisão. Equilíbrio, consistência, acompanhamento. Esse é o caminho da leveza. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que está perdido em relação à alimentação no controle do Hashimoto. E me conta aqui nos comentários qual alimento você sempre ficou na dúvida se ajuda ou atrapalha.